Eu quero dar as boas-vindas a vocês que estão chegando aqui. Eu sou a professora Rejane Markman e estou desenvolvendo no canal Metodologia Amigável um mini curso de TCC. Aqui eu espero que vocês encontrem todos os elementos para fazer uma monografia, uma dissertação ou uma tese de forma adequada, tendo conhecimentos práticos para fazer isso e tudo isso passado numa linguagem bem adequada, bem fácil, para que não haja problema nenhum para vocês. Também eu me disponibilizo aqui a atender a todos que recorrerem a mim através dos comentários ou através do meu e-mail, que está aí colocado na descrição do vídeo, e como também dos outros elementos de contato, como seja o Instagram ou o WhatsApp. Podem enviar suas dúvidas e suas sugestões para que eu possa atender da melhor maneira possível a todos. Tá bem? Então, esse vídeo de hoje, ele é um complemento do vídeo da semana passada, quando nós iniciamos a segunda etapa de um TCC, que é exatamente a etapa da pesquisa. Tá? Começamos mostrando os dois enfoques de pesquisas que existem, que são o enfoque quantitativo e o enfoque qualitativo. O vídeo 1 descreve as características de uma pesquisa quantitativa, mostrando todos os elementos que a compõem, e no vídeo de hoje nós complementamos fazendo a mesma coisa com a pesquisa qualitativa. Então, de posse desses dois elementos, vocês poderão comparar os dois enfoques e escolher aquele que vocês acham que seria mais fácil e seria talvez mais adequado para a investigação que vocês vão empreender. Tá certo? Então, gente, não vamos nos alongar mais para a nossa aula. Eu apenas gostaria de pedir a vocês o seguinte: por favor, compartilhem esses vídeos, esse vídeo especialmente, e informem a seus amigos, a seus colegas de faculdade, que também precisam fazer a sua monografia ou fazer uma dissertação, que nós estamos aqui passando esses conteúdos. Dessa maneira, mais gente poderá se beneficiar desse conhecimento que nós estamos passando aqui de forma gratuita, sem nenhum interesse. Agora, eu gostaria que nesse momento você possa dar o seu like, tá? E também, se não é inscrito, inscreva-se no canal e coloque o sininho, acione o sininho aí do lado, para que vocês recebam informações de quando serão postados novos vídeos, tá bem? Então, meus amigos, vamos em frente, follow me, que nós estaremos já passando o conteúdo da aula de hoje. Olá, pessoal. Vamos começar a nossa aula. Então, nós vamos falar hoje sobre as características da pesquisa de enfoque qualitativo. Anteriormente, nós falamos da quantitativa e agora nós vamos mostrar as qualidades, as características da pesquisa quantitativa. Bem, vamos falar sobre o objeto da pesquisa, né? Então, o objeto da pesquisa, diferentemente do outro enfoque, é subjetivo e está sujeito a interpretações mais apuradas e mais personalizadas até do que a anterior, porque nós vamos tratar com coisas subjetivas, sujeitas aos nossos conhecimentos, às nossas percepções, que de cada pesquisador é diferente da outra, né? E até mesmo do conhecimento que nós temos do objeto. Por isso, esse objeto ele não é mensurável, ele não pode ser transformado em números. Então, ele se caracteriza por ser o estudo de sentimentos,
de percepções da realidade, de ideias, certo? Então, coisas que são eminentemente subjetivas, entenderam? Então, quais são os objetivos da pesquisa qualitativa? Então, seria exatamente categorizar ideias que nós pegamos das amostras, né, das pessoas ou dos objetos dos livros, por exemplo, que nós estamos analisando, e procurar daí entender as atitudes, os pensamentos, os sentimentos, e tudo isso, como é alguma coisa subjetiva, e a gente não pode transformar em números, então, como não é estatisticamente possível ser apresentado e interpretado, a gente tem apenas uma tendência. O resultado desse estudo é apenas uma tendência daquela amostra que indica que o universo maior também tenderá, provavelmente, a ter essa mesma significação que essa amostra apresentou. Nós não podemos generalizar, é diferente do quantitativo. Agora, quanto à abordagem do objeto, portanto, pela característica dele, é também subjetiva, né? Se baseia muito no contexto onde as coisas ocorrem, nos dados circundantes, né? E você vai utilizar uma técnica de pesquisa específica para cada tipo de objeto que você está analisando. Correto? Então, tem que se tomar muito cuidado na hora de escolher a técnica. Por quê? Porque a gente tem que perceber e definir com muita clareza o objeto que a gente está querendo analisar. O grau de certeza dos dados qualitativos, para os estudiosos, as correntes mais tradicionalistas, esses dados, os resultados dessas interpretações, elas não são muito fidedignas, há quem diga, né? Por quê? Porque ela é interpretativa, eminentemente, né? Ela tem que ser referenciada, tem que ser baseada na realidade circundante, onde aquele evento ocorre, onde aquele objeto circula e aparece, portanto, a gente tem que ter um marco teórico colhido anteriormente, muito consistente, uma teoria muito clara para o pesquisador, e isso vai embasar, de certa forma, a percepção do pesquisador. Em vez dele se referir simplesmente àquilo que ele vê enquanto indivíduo pesquisador, ele tem que ter essas percepções baseadas numa teoria que já é aceita anteriormente, uma teoria consagrada, de um autor consagrado, que já fez muito mais pesquisas do que esse pesquisador aqui do nosso estudo, que está fazendo um estudo aí e que não tem ainda uma grande tradição de pesquisa. Então, é muito diferente da pesquisa quantitativa. Você tem que ter muito mais elementos que podem embasar os seus resultados, as suas conclusões, do que simplesmente você se basear numa interpretação em coisas palpáveis, como são números. Bom, com relação aos instrumentos de coleta de dados de uma pesquisa qualitativa, ele, em geral, são roteiros de entrevistas, cadernos de campo, registro de conversas que são gravadas e filmadas e que depois são transformadas em textos para serem analisadas. Com relação a esses instrumentos, nós vamos explicar melhor quando dermos exemplo de algumas técnicas desse enfoque. Com relação à análise dos dados, né, ela deve ser feita baseada muito em conhecimento prévio que o pesquisador obteve sobre o objeto, né, sobre o contexto onde ele circula, que o rodeia, onde o evento ocorreu, tá certo? E também baseado numa teoria que tenha sido apropriada no marco teórico para explicar
tudo que o pesquisador conseguiu interpretar. Porque, na verdade, você não pode fazer um achismo. O pesquisador não pode dizer, eu encontrei isso, mas não amarra, não baseia numa teoria aquilo tudo que ele conseguiu perceber. Porque aí em vez de um estudo científico, você vai obter um achismo, que não é uma coisa suficiente como um resultado de uma pesquisa qualitativa, tá bom? Agora, na pesquisa desse enfoque, a posição do pesquisador durante todo o processo é muito importante e deve ter rígidos controles sobre todos os procedimentos. Ou seja, você vai estabelecer como vai processar a pesquisa e durante todo o processo de coleta, de estabelecimento da amostra, de coleta de dados, de trabalho dos dados e depois a análise, tem que ser seguido rigidamente os protocolos, tudo que você estabeleceu antes. Você não pode sair desviando, porque você vai conseguir ter dados que não são tão fidedignos, que proporcione evidências realmente palpáveis para o que você está querendo comprovar. Agora, nesse aspecto, você tem duas coisas que são muito importantes aqui. Dois elementos super importantes, que são, primeiro, a definição da amostra. Então, você tem que descrever o seu sujeito-tipo, que é isso. O sujeito-tipo não é simplesmente pessoas. Podem ser livros, podem ser dados primários que existam aí, ou elementos outros, um filme ou alguma coisa assim. Então, você vai ter que definir o perfil desse elemento que vai lhe dar os dados, tá certo? Então, no caso de uma pessoa, que é uma coisa mais fácil de se falar, se você quer entrevistar pessoas, você vai ter que estabelecer que idade tem essa pessoa, que sexo tem essa pessoa, que religião tem, se for o caso de que isso tenha significação para o seu estudo. Então, todos os elementos que tenham significação para aqueles dados que você quer obter, você tem que criar um perfil desses elementos, tá certo? Então, esse perfil, depois de estabelecido, você vai escolher as pessoas que vão participar da sua pesquisa dentro desse perfil. Você não pode se desviar disso. Você não pode, por exemplo, estabelecer a idade de 20 a 40 anos de mulheres. Você não pode entrevistar, introduzir na sua amostra um adolescente de 15 anos, entendeu? Porque, na verdade, as cabeças são diferentes, né? Então, você tem que seguir rigidamente esse sujeito-tipo. Agora, com relação à abordagem que você vai dar à sua coleta, ao seu sujeito-tipo, você tem que privilegiar eminentemente a objetividade. Então, por exemplo, você está fazendo uma entrevista e a pessoa começa a chorar porque começa a narrar elementos que são sensíveis para ela, que são emocionais para ela. Você não pode se envolver nesse relato. Você tem que se conscientizar que você é um pesquisador e está colhendo dados ali. Aquela pessoa que está aí se debulhando de lágrimas e está lhe dando emoções, essa pessoa é um sujeito-tipo que você vai estar, é uma amostra que você está colhendo dados, tá certo? Agora, portanto, você tem que ter ficar neutro em relação a isso, tá? Nesse aspecto de neutralidade, alguns estudiosos dizem, eu acho que até aqueles que não são muito adeptos da pesquisa qualitativa, que a neutralidade, nesses casos de análise qualitativa e de coleta de dados, essa neutralidade não existe, porque o pesquisador é um ser humano que tem seus valores, que tem sua visão de mundo, e que tudo isso interfere na hora de ele estar em contato com os dados. Então, eu digo aqui não, eu não sou adepto desse pensamento. Eu acho que a neutralidade é difícil, é muito difícil de se obter, nesse caso, mas ela deve ser sempre perseguida,
para que a pesquisa não seja um achismo e tenha realmente consistência científica. Agora, vou concluir falando sobre os pontos positivos e negativos de um enfoque qualitativo de pesquisa, como eu fiz da mesma forma com relação à pesquisa quantitativa. Então, o primeiro ponto, né, positivo é que, na verdade, você vai ter uma amostra muito menor, né? Você vai colher uma amostra muito menor do que no estudo quantitativo, que você vai tratar com grandes universos, né? Então, nesse caso, você vai ter facilidade, porque em vez de você escolher 100 pessoas, você vai ter que escolher 10 pessoas, 8 pessoas, tá certo? Para entrevistar, por exemplo, né? E seguir os parâmetros que devem ser seguidos. Agora, com relação à análise desses dados colhidos, né? O tratamento e análise desses dados, você vai ter uma complexidade muito maior num estudo como esse, né? Porque você está tratando com elementos subjetivos. Na verdade, outro dado impeditório é o seguinte: o pesquisador que vai fazer uma pesquisa qualitativa, ele necessita ter maior capacidade de análise e ter mais experiência do que se ele for fazer um estudo quantitativo. Essa capacidade de análise tem a ver com toda a experiência de vida que a pessoa tenha, com a sensibilidade que ele adquire para analisar os dados, né? E isso tem tudo a ver com a experiência, com a reprodução de pesquisas e pesquisas que esse pesquisador estará fazendo. Então, eu chamo a atenção, se você vai fazer uma investigação desse tipo pela primeira vez, por exemplo, para a sua monografia, você vai ter que ser muito bem assessorado por o seu orientador para que você não tenha um estudo sem nenhum valor, que se baseie no que você pensa que encontrou, na sua interpretação pessoal. Entendeu? Bom, até a próxima aula.